Olá pessoal, estamos de volta aqui para continuando com decisão, né, que é um tópico importante. A gente está fazendo vários exemplos para deixar tudo muito claro e a gente vai continuar agora com mais um exemplo, um exemplo de if, tá? Então a gente já viu o básico do if, a gente viu alguns operadores lógicos, viu o uso do e, do ou, com alguns exemplos e a gente vai continuar aqui explorando essa questão da tomada de decisão e fazendo decisões cada vez um pouco mais complexas do que a anterior. Então, o exemplo que a gente vai ter agora é um aumento de salário. Então, imagina que você trabalha num local e vai ser todos os empregados vão sofrer sofrer não, né? Vão ganhar um aumento de salário. E aí, uma tabela. Se você ganha até R$ 1.000, ou seja, menor ou igual que R$ 1.000, o seu aumento vai ser um pouco maior proporcionalmente, né? Vai ser de 15%. Se você ganha entre 1.000 e 2.000, né, maior do que 1.000, né, e menor ou igual que 2.000, seu aumento vai ser de 10%. E se você ganha mais do que R$ 2.000, seu aumento vai ser de 5%. Então essa aqui é a lógica. Se você quiser, você pausa aqui e tenta fazer esse programa para, dado que você receba um salário, né, de entrada de um funcionário, você tem que dar como resposta qual vai ser o novo salário de acordo com essa tabela de aumentos. Eu vou dar minha primeira tentativa aqui para a gente começar a discutir. Eu vou passar aqui para a parte de código. E aí, ó, esse aqui está o nosso primeiro exemplo. Então, se você for olhar aí, qual que é a lógica aí, né? Será que esse código está certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei aquela tabela e coloquei em vários ifs. Um if para cada regra ali daquela tabela. Então, você tem ali um if para o salário menor ou igual a 1.000. E aí, nesse caso, eu estou dando um aumento de 15%. Que, na verdade, é só pegar o valor dele, né? E multiplicar por 1,15, né? Aí você aumenta aquele valor anterior em 15%. Se o valor do salário atual estiver entre 1.000 e 2.000, eu dou ali 10% de aumento. E por fim, meu último if ali da linha 17, eu dou um aumento de 5% para salários maior que 2.000. Aí a reflexão é o seguinte, dá uma olhada nesse código aí e vê se você consegue achar algum erro. Já vou dando uma dica aqui que tem erro, hein? Tem erro no código. Se você não achou, vamos tentar fazer esse exercício aí. Imagina agora que o valor que o usuário digitou foi 950. Né? Aí o que vai acontecer? 950 ele é menor do que 1.000, né? Menor ou igual a 1.000. Então ele vai aplicar um aumento de 15%. Ora, 15% de 950 dá 142,50. Então, o que vai acontecer com a variável salário? O valor da variável salário, que era 900, vai ser somado com 142,50 e vai ficar 1.092,50. É isso? Aí o que vai acontecer? Ele vai sair desse primeiro if entre as linhas 9 e 12. Mas ele vai verificar o if da linha 13. E o valor da variável salário, nesse momento, como ele já deu o salário anterior, vai ser de 1.092,50. E aí o que vai acontecer? 1.092,50 ele é maior do que 1.000 da linha 13, do if da linha 13. E é menor do que 2.000. Então ele vai dar 10% de aumento de novo. Né? Então o chefe aí não vai ficar muito feliz, porque além dos 15% de aumento, ele ganhou outro aumento de 10%. Não era isso que o nosso problema pedia. Então tá errado. O que tá errado aí? É que a regra, ela deveria ser aplicada uma única vez. Ou seja, ele deveria escolher qual bloco desses ifs aí entrar e entrar somente naquele bloco específico. Se ele entrar em qualquer um deles, você não deveria nem sequer avaliar os outros. Né? É uma regra, vamos dizer assim, uma regra de seleção de bloco exclusiva. Como é que a gente faz isso? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. A gente pode adotar o comando else if. O else if, ele funciona assim, nesse exemplo aí, por exemplo. Você vai ver o salário, o mesmo exemplo, 950. Então ele vai entrar, vai atualizar o valor da variável salário para o mesmo valor, né, para 1.092,50. Mas aí a partir disso, como ele já entrou no primeiro if, ele nem sequer avalia as outras condições. Nem sequer avalia, ele simplesmente termina e ele pula ali para a linha 20. Já vai ali debaixo da linha 20 executar o próximo comando. Então é isso que acontece aí com o else if. Supondo que o salário não tenha sido 950, o salário tenha sido 1.500, por exemplo. Aí o primeiro if da linha 9 vai ser falso, ele vai avaliar o da linha 13, vai na sequência, de cima para baixo. Todos os else ifs, de cima para baixo. E aí na linha 13, ele vai verificar que o salário era 1.500. Então vai ser verdade na primeira condição, porque ele é maior do que 1.000,
e é menor ou igual que 2.000. Então o if como um todo é verdade. Então ele vai executar esse código aí da linha 15, vai atualizar o salário com 10% e acabou, não vai mais executar nada. E assim por diante. É assim que o else if ele concatena todas as decisões, né? E aí ele vai avaliando de cima para baixo. Uma vez que uma é verdade, as outras nem sequer são avaliadas mais. Aí a pergunta é a seguinte: dá para melhorar esse código que está aí? Tem alguma coisa redundante nele? Ou seja, alguma coisa que não precisa estar aí, não que esteja errado, mas que não precisaria estar aí? Dá uma pausa aí no vídeo, dá uma pensada, para ver se você consegue melhorar um pouquinho mais esse código que está aí mostrado na tela. Ó, essa aqui é a minha sugestão de melhoria, tá? O que foi que a gente fez? Eu vou voltar para o slide anterior e para esse, para vocês notarem bem a diferença. O primeiro if, ó, não mudou nada, né? Você vê ali a linha 9, não tem nada alterado. Agora, perceba a linha 13. O que aconteceu? Esse aqui é o anterior. O que foi que eu fiz aqui? Eu tirei a primeira parte do if, que eu estou verificando se o salário é maior do que 1.000. E mantive só a segunda parte, que o salário é menor ou igual que 2.000. Veja que eu fiz isso, tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque vamos pensar nesse caso. Suponha que o salário ele é 1.200, né? Se ele é 1.200, se ele fosse menor do que 1.000, ele teria entrado no primeiro if da linha 9, vamos supor 900, teria entrado lá. Para ele não entrar nesse if da linha 9, só tem uma única possibilidade, ele é maior do que 1.000, percebe? Então se ele não entrou no if da linha 9, no caso de um salário como, por exemplo, 1.200, é porque ele foi maior do que 1.000, porque se ele fosse menor, ele já teria entrado ali naquele if da linha 9. Então, essa verificação que eu estou fazendo aqui na linha 13, de salário maior do que 1.000, não precisa, porque ele só vai para aí, né, se ele for obrigatoriamente maior do que 1.000, porque se ele fosse menor ou igual, ele teria entrado no if da linha 9. Então, essa verificação da linha 13, do salário maior que 1.000, é irrelevante, não é obrigatório, não é necessário. Por isso que eu estou tirando ela da linha 13. E a mesma lógica para o da linha 17. Veja que na linha 17 é aquela situação seguinte, ora, se o salário fosse menor do que 1.000, ele traz no primeiro if. Se ele for menor ou igual que 2.000, ou seja, se ele foi falso o primeiro, então ele é maior do que 1.000, e ele ainda assim é menor ou igual que 2.000, ele entra no segundo if. Se ele não entrou nem no primeiro nem no segundo, a única possibilidade que resta é que ele seja maior do que 2.000, né? Então eu não preciso mais nem botar nenhum if para verificar minha última condição. Porque a única possibilidade que restou de tamanho do salário é que ele seja maior do que 2.000. Por isso que nesse trecho de código aí, na linha 17, eu teria até o else if, eu deixei apenas o else. Que aí o else é aquela situação de que, ó, se não for menor do que 1.000, nem for menor ou igual que 2.000, significa que ele é necessariamente maior do que 2.000. E aí eu aplico a regra de desconto, que é a de desconto menor. E aí a gente finaliza mais um exemplo de código.